Que história é essa que as bananas vão sumir do nosso planeta e o que isso tem a ver com evolução? Aqui não é o canal do Brog, mas hoje a gente vai ensinar uma receitinha para vocês. Essa receita é de um prato típico da Mãe Natureza chamado de seleção natural. A primeira pessoa que descobriu essa receita secreta foi Charles Darwin. Anota aí, você vai precisar de um grupo de seres vivos da mesma espécie. Pode ser o que você quiser, qualquer bicho, qualquer planta e até bactéria, tanto faz. Mas tenha muito cuidado. Eles não podem ser exatamente iguais. Embora sejam da mesma espécie, esses seres vivos que você escolheu precisam ser pelo menos um pouquinho diferentes uns dos outros. Esse ingrediente é o que a gente chama de variabilidade genética. Esse ingrediente é a gosto. Quanto mais variabilidade, melhor. Você também vai precisar de uma pressão seletiva, que é qualquer coisa que facilite ou dificulte a sobrevivência e reprodução dos indivíduos desse grupo, de acordo com as características deles. Apesar da receita ser muito simples, é preciso tomar muito cuidado. Se você colocar pouca variabilidade genética ou muita pressão seletiva, o resultado vai ser desastroso. Um exemplo clássico de seleção natural ocorreu na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a maior parte das mariposas tinham essa cor mais clara, que facilitava a camuflagem em meio aos líquens das árvores. Mas nem todas eram assim. Nessas populações também haviam mariposas mais escuras. Temos aqui o nosso primeiro ingrediente, variabilidade genética. Durante a Revolução Industrial, a poluição por resíduos industriais deixou as árvores mais escuras. E aí, as mariposas mais escuras conseguiam se camuflar melhor nessa cor de fundo das árvores, se protegendo melhor da predação por pássaros. Temos aqui o nosso segundo ingrediente, a pressão seletiva. A poluição fez com que mariposas escuras deixassem mais descendentes e que mariposas claras fossem mais suscetíveis à morte pelo ataque de pássaros. Antes de 1848, a maior parte das mariposas eram claras. Em 1898, só 50 anos depois, 98% das mariposas encontradas ao redor de Manchester eram escuras. Se todas as mariposas fossem iguaizinhas, com a mesma cor, essa população provavelmente seria extinta. Evolução é isso, quando a frequência de uma característica em uma população muda ao longo do tempo. Mas isso só ocorre quando existe variabilidade genética. Nessa receita, se você não tiver variabilidade genética suficiente, o resultado é a extinção. O tempo de preparo dessa receita varia bastante. Se você deixar a seleção natural agindo na natureza por algumas décadas, você pode observar pequenas alterações, como a mudança de cor de alguns indivíduos. Agora, se você tiver variabilidade genética o suficiente e deixar esse processo agindo por milhões e milhões de anos, o resultado dessa receita pode ser uma espécie capaz de brincar com a própria receita que a criou. Nossa espécie interfere no processo de evolução há pelo menos 12 mil anos. Nesse processo, chamado de seleção artificial, a gente é que escolhe que tipo de indivíduo é que vai se reproduzir. Como resultado, a gente tem a domesticação de várias plantas e animais. O processo de domesticação surgiu de maneira independente em pelo menos 9 áreas diferentes ao redor do mundo. Quase tudo que a gente come hoje é resultado de seleção artificial. Aqui, a gente vê a diferença entre uma berinjela selvagem e a berinjela resultado de gerações e gerações de seleção artificial. A cenoura selvagem também é muito diferente da cenoura que a gente está acostumado a comprar na feira. E aqui, a gente vê a diferença entre um tipo de laranja selvagem e um tipo de laranja um pouco mais atual. Bom, como você pode ver, a seleção artificial nem sempre dá bons resultados. Ainda mais quando a gente leva isso a um nível extremo. Um dos exemplos mais famosos e também mais terríveis aconteceu na Irlanda no século XIX. Um acontecimento onde biologia e política se misturam. Em 1801 foi concluído o Ato de União, que fundiu o Reino da Grã-Bretanha e o Reino da Irlanda.
Naquela época, a Grã-Bretanha estava vivendo o auge da Revolução Industrial e era a maior potência mundial. E aí, nessa história toda, quem se deu mal foram os irlandeses. A partir dessa união, os irlandeses católicos acabaram ficando sob o domínio dos britânicos anglicanos. Os irlandeses católicos, além de serem proibidos de votar ou se candidatar a cargos políticos, também não tinham acesso à educação, não podiam exercer profissões nem comprar terras. Os irlandeses, coitados, sequer podiam caçar ou pescar o próprio alimento. Sobrava para os pobres irlandeses alugar um pedacinho de terra e tentar plantar a própria comida. Os britânicos, muito amigáveis, levaram para a Irlanda um alimento nutritivo originado nos Andes, fácil de plantar e que era mais produtivo que outros alimentos: a batata. A batata acabou se tornando a principal fonte de alimento de todos os irlandeses. Na verdade, a batata era a única fonte de alimento de mais da metade dos irlandeses, já que eles eram proibidos de trabalhar e só tinha aquilo para plantar e comer. O problema é que as batatas plantadas eram originadas de uma única variedade, ou seja, eram clones, geneticamente todas iguais. Seria muito triste se todas as batatas ficassem doentes ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma doença conhecida como requeima, provocada por um homiceto, um organismo parecido com um fungo, chegou na Irlanda nos anos de 1840 e acabou com as batatas. Como a batata era a principal fonte de alimento dos irlandeses, isso foi uma catástrofe. 3,5 milhões de irlandeses morreram de fome entre 1845 e 1852. Outros milhões migraram para outros países. Esse evento ficou conhecido como a Grande Fome da Irlanda. Por muito tempo, os britânicos culparam os irlandeses pela Grande Fome, dizendo que eles tinham muitos filhos e eram preguiçosos. Lembra até o discurso do seu Jair. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado do nosso país. Só que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho 5. Tá certo? Mas como regra é isso. A Grande Fome da Irlanda não foi um simples desastre natural causado pelo crescimento populacional. Foi um produto de causas políticas e sociais aliado ao desconhecimento de uma premissa básica na biologia. Variabilidade genética é muito importante. Se as batatas na Irlanda não fossem todas geneticamente iguais, talvez pudessem surgir alguns indivíduos com um sistema imunológico diferente e resistente à doença. Um bom exemplo de como a variabilidade genética pode salvar uma espécie da extinção está ocorrendo nesse exato momento lá na Austrália, com o diabo da Tasmânia. A espécie que inspirou Taz, aquele personagem insano do Looney Tunes, começou a morrer em ritmo acelerado nos últimos 20 anos. A causa é algo tão insano quanto o próprio Taz, um câncer facial muito agressivo e que é contagioso. Um câncer contagioso é algo raríssimo. Esse tumor se espalha quando os diabos da Tasmânia mordem os rostos uns dos outros durante lutas e acasalamentos, ou quando dividem o mesmo alimento. Vários estudos já foram feitos na tentativa de salvar essa espécie, mas tudo indica que a natureza, por meio da variabilidade genética, já está fazendo isso. Cientistas analisaram o DNA de quase 300 demônios da Tasmânia e descobriram que genes que tornam esses animais imunes ao câncer estão se tornando cada vez mais comuns nas populações. Se a gente não atrapalhar e permitir que esses genes continuem se espalhando ao longo das gerações, é bem provável que o diabo da Tasmânia consiga escapar da tão temida extinção. Agora, quem talvez não consiga escapar da extinção são as bananas. Vou dar uma banana pra você, ok? Quem age dessa maneira merece outra banana, hein? É, seu Jair, a banana que você tanto gosta de mandar para os jornalistas está ameaçada por um fungo que causa uma doença chamada mal do Panamá. E não é a primeira vez que esse fungo coloca as bananas em risco de extinção. Até a década de 1950, a banana mais comercializada no mundo era a Gros Michel, uma variedade mais doce e saborosa que as disponíveis hoje no mercado. Como todas as bananeiras eram geneticamente iguais,
O fungo dizimou as plantações de Gros Michel. A solução encontrada foi cultivar uma variedade resistente a esse fungo, e assim surgiu a banana Cavendish, que aqui no Brasil é conhecida como banana caturra, banana d'água ou banana nanica. Mas a evolução é uma fantástica corrida sem linha de chegada. Existe uma hipótese na biologia chamada hipótese da rainha vermelha, que é inspirada em um trecho do livro Alice no País das Maravilhas, em que a rainha vermelha diz: "É preciso correr o máximo possível para permanecermos no mesmo lugar." As populações do fungo também continuaram evoluindo, e na década de 70 foi descoberta na Ásia uma nova variedade desse mesmo fungo capaz de infectar a banana caturra. Nós corremos o máximo possível com as bananas, mas permanecemos no mesmo lugar. A doença também já foi detectada na África e na Oceania. No ano passado, essa nova variedade do fungo chegou aqui na América Latina, responsável por 75% da produção mundial de bananas. Ainda não existe nenhuma alternativa de banana resistente ao fungo, até porque as outras variedades de banana, como a banana prata, também são infectadas por esse fungo. Alguns cientistas depositam toda a esperança em uma banana selvagem encontrada em Madagascar, que parece ser resistente não só à doença, mas também resistente à seca. O problema é que essa banana selvagem também corre sério risco de extinção. Existem apenas 5 bananeiras que podem deixar de existir a qualquer momento pelo desmatamento e incêndios que ocorrem em Madagascar. Engenheiros genéticos procuram outras alternativas, tentando inserir genes que tornem a banana caturra resistente ao fungo. Na Austrália, uma plantação de bananas transgênicas se manteve livre da doença, mas deve demorar um tempo para que esse tipo de tecnologia chegue até grandes produtores de bananas, principalmente nos países mais pobres. Para piorar, o aquecimento global pode acelerar a disseminação da doença, porque o aumento da temperatura favorece a reprodução desse fungo. Os maiores produtores de banana são países pobres, como Equador, Filipinas, Guatemala, Colômbia e Costa Rica. Nesses países, a banana não oferece somente uma segurança econômica, mas também uma segurança alimentar. Em países africanos como Uganda e Congo, as bananas representam 35% da ingestão de nutrientes de boa parte da população. Compreender princípios básicos da teoria da evolução, como a importância da variabilidade genética, pode impedir que eventos como a Grande Fome da Irlanda ocorram novamente e garantir que nossos filhos e netos possam saborear essa fruta tão deliciosa e nutritiva. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Leandro e a Maria Clara, que a gente agradece pelo apoio e também pela sugestão, viu, Leandro? Obrigado mesmo, veio bem estruturada. O Leandro e a Maria Clara nessa foto aí, os dois aparecem na Irlanda do Norte. E a Maria Clara ganha do Leandro a mensagem que segue. Diz ele: Maria Clara, quando estávamos aí, no comecinho de janeiro de 2020, mal sabíamos que o mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. De lá para cá, a pandemia mudou muita coisa no mundo, mas não mudou meu amor por você. Esses meses não têm sido fáceis para ninguém, mas certamente estão muito melhores para mim, porque eu tenho você ao meu lado. Te amo. Beijo, gente. Valeu!